Abramos as nossas Bíblias no livro de Josué, em seu capítulo de número 14, versos 6 a 15. Livro de Josué, capítulo 14, versos 6 ao 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desposar, como prometeu, desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Desistir é fácil. Qualquer um desiste. Como diz o ditado, não requer prática nem tampouco habilidade. Desistir é o caminho mais fácil. Há pessoas que desistem, por exemplo, de seus casamentos. Pedirão o divórcio. Dirão que tentaram tudo que podia. Tentarão convencer parentes e familiares que talvez sejam condescendentes com eles. Desistir é fácil. Existem pessoas que desistem de suas profissões, estudam, devotam-se anos e anos na sua formação, mas em meio a algumas dificuldades acabam abandonando a profissão que escolheram. Também dirão a parentes e amigos que as coisas estão muito difíceis, darão as suas justificativas e devem também encontrar ouvidos condescendentes que lhes serão solidários. Desistir é fácil. Existem pessoas que desistem de si mesmas. Vão a profissionais que vão rotulá-la de algum tipo de fobia, irão lhe dar muitos remédios, e esta pessoa irá desistir de si mesma, exilando-se de todo mundo, e explicará isso a amigos e familiares, dizendo que a vida é difícil, dizendo que não havia outro jeito, e encontrarão ouvidos condescendentes e solidários. Desistir é fácil. Agora, persistir é difícil. Perseverar é difícil. Porque perseverar significa constância. Perseverar significa ir adiante.
não desistir em meio às dificuldades, que embora o casamento possa existir alguns altos e baixos, o casal será fiel aos seus votos e tentará proteger o casamento. Perseverar é difícil. Perseverar na profissão também é difícil. É valorizar todo o empenho que foi dado até aquele momento. É não desistir de anos e anos de sonho. É ir adiante, mesmo em meio a tantas dificuldades. Perseverar é difícil. Perseverar é difícil para não se abandonar a si mesmo. Ir de encontro aos seus próprios sentimentos. Ir de encontro aos seus próprios pensamentos. É saber que a vida é muito mais do que aparenta ser. É não desistir. Perseverar é difícil. Agora, o texto de hoje, ele trata sobre isso. Trata sobre perseverar, sobre persistência. A persistência é o assunto principal deste texto, é seu objeto temático, como alguns diriam, é aquilo do que trata, de fato, o texto, a persistência. Juntos, meus irmãos e irmãs, ao olharmos esse texto, nós encontraremos uma espécie de tratado acerca da perseverança. O que é a perseverança? A perseverança, ela se apresentará aqui como um tipo de ente, como um tipo de personagem. Sim, ela está presente aqui, com o seu corpo, com a sua voz. E nós precisamos respeitar um contrato, o seu contrato oferecido, para que a perseverança seja para nós um companheiro de viagem. Mas existe receita para a perseverança? Eu diria que não exatamente uma receita, mas nós podemos ver nesse texto aqui algumas cláusulas de um contrato que a perseverança faz conosco, a fim de nos acompanhar em nossa jornada, a fim de entrar no nosso barco e ir conosco, a fim de estar disposta a estar conosco, lado a lado. Você gostaria de ter em sua companhia perseverança? Então acompanhe este sermão. Nós veremos que existem pelo menos neste contrato que a perseverança oferece para nós 3 cláusulas que nós precisamos respeitar. Primeiro, nós precisamos ver que a perseverança ou persistência, ela precisa ser um moto pessoal. Um moto pessoal, algo que você tenha por si mesmo. A perseverança ou persistência, ela se apresentará como algo que vem das Escrituras Sagradas. Se você não tiver apreço pelas Escrituras Sagradas, então você não perseverará. Em terceiro, a perseverança é a marca do verdadeiro povo de Deus. Ela só vai andar do lado de gente crente, do lado de gente que teme ao Senhor. Essas são as cláusulas da persistência ou da perseverança. Portanto, iniciemos com a primeira cláusula. A persistência precisa ser um moto pessoal. Eu creio que todos nós aqui, presbiterianos e presbiterianas, estamos familiarizados com a ideia de moto. O que é um moto? O moto é um tipo de dizer, um dito, que sintetiza ou resume uma certa aspiração de um grupo ou de uma pessoa. É um dito que nos resume, que traduz a essência. A Igreja Presbiteriana do Brasil, para quem não sabe, possui em suas sociedades internas, cada qual seu moto, que é recitado como um tipo de brasão, de bandeira, de algo que resume as aspirações deste grupo. O moto é isto. O moto é uma aspiração, um dito que está encarnado em nós, traduz a nossa essência. Portanto, a perseverança, ela precisa ser um moto, mas um moto pessoal, algo teu, algo que faz parte da tua conjuntura, de quem você é. E o autor quer que nós entendamos isso. Por isso, ele nos apresenta a história de Caleb. Sob a liderança de Josué, no texto que nós lemos, Israel havia se fixado nas terras de Canaã. Bom, nem todas as terras haviam sido conquistadas ainda, mas Josué garantiu uma base suficientemente sólida
para que a partir dela pudesse então ir aos outros povos para conquistá-los. Caleb, que é o nosso personagem principal, ele ficou responsável pela cidade de Hebrom. E este acordo, é importante nós termos isto nos nossos horizontes. Este acordo é importante porque garantia ao Caleb os direitos e gozos da terra a qual precisava conquistar, e as outras tribos que estavam observando estas responsabilizações de terra, havia um contrato de que elas não iriam invadir a terra de Hebrom, uma vez que estava sendo dedicada a Caleb. Então esse contrato público tinha uma destinação, tinha um fim, tinha um objetivo. Era garantir a posse para Caleb e que ele não ficasse, além de lutando com aqueles homens que estavam na cidade da região de Hebrom, não teria que lutar também contra as tribos que tentariam obter aquilo que lhe é por direito. Então isso é uma audiência pública. É uma audiência pública para que todos saibam que Caleb tem o direito de conquistar aquela terra. Segue então, logo no início, o dito de Caleb, o seu discurso, o seu dizer, o seu falar, e diz assim: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, ou de Cades Barneia, melhor, para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, aqui um relato pessoal de um episódio marcante para Israel. Isso está no livro de Números, lá no seu capítulo 14, onde Moisés envia 12 espias para que possam observar a qualidade da terra de Canaã, as suas dimensões, os seus desafios, a sua topografia, tudo teria que estar sob o exame desses homens. E Caleb era um destes. E neste episódio, infelizmente, para a vergonha do povo de Israel, dos 12 espias, 10 deram um parecer negativo acerca da terra. Um senso de uma atmosfera de derrota, de algo inviável, de um projeto que não daria certo. Ora, foram a maioria daqueles espias. Para piorar a situação, o povo também acabou tomando por si o parecer daqueles 10 homens, contrários ao parecer de Josué e Caleb, tomaram para si e decidiram voltar para o Egito, dizendo que lá era melhor, elegeriam um novo líder, e aí seguiriam, estavam a ponto de apedrejar a Josué e Caleb. Entretanto, Deus manifestou a sua glória e de uma forma miraculosa salvou aqueles homens de uma morte certa. Por isso que esta expressão de Caleb tem um peso muito próprio, né? Eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. A perseverança de Caleb fez toda a diferença ali, a despeito das dificuldades, que eram bastante viscerais, bastante presentes, bastante orgânicas, bastante reais. Ele iria sofrer mesmo, mas ele mesmo assim manteve o seu parecer de que a terra era boa e que Deus daria esta terra conforme prometera. Por isso, a perseverança de Caleb tem tons diferentes, tons próprios, por assim dizer. Ele foi verdadeiro. Veja que ele descreve que falou do coração. Ele diz que foi verdadeiro no seu relato, o que dá a entender que os demais não foram verdadeiros. De que verdade Caleb está falando? Ora, meus irmãos e irmãs, se você puder ler o livro de Números, eu sugiro para que faça, perceberá que o povo de Israel não tinha um coração todo na campanha de ir até Canaã. Eles viam dificuldades, eles queriam voltar, várias e várias vezes entregaram-se à idolatria, entregaram-se
a misturar-se com os outros povos, e Deus foi sempre corrigindo. Então, esses 10 espias que ofereceram um parecer negativo em relação à terra, na verdade representavam a maioria do povo que não tinha o coração em tentar entrar em Canaã, que queriam facilidades. O que dá a entender é que estes homens já tinham um peso na sua decisão. Deixaram-se corromper pela sua negatividade, deixaram-se corromper pelo seu desejo de não desbravar essa nova terra, e o seu parecer então foi misturado, né, com o olhar dos fatos. Não eram fatos exatamente. E Caleb diz isso. Caleb diz: eu falei a verdade de coração, fui verdadeiro com o que eu vi. Isto quer dizer que aqueles outros 10 não foram. Eles se deixaram corromper, não foi um parecer de fato verdadeiro, os dos 10 espias. Caleb, portanto, sofreu uma perda com Josué nesta briga, e ele foi minoria, ele foi voto vencido. Dos 12, apenas ele, Caleb e Josué disseram à congregação que deveriam continuar indo com o projeto de dominar Canaã, mas eles foram votos vencidos. Caleb perdeu, meus irmãos e irmãs. Caleb sofreu uma derrota. Caleb fracassou. Ele não conseguiu conduzir a maioria dos seus compatriotas a ter um parecer positivo. Mas essa derrota ela foi momentânea. E, aliás, olhando pós-facto, porque pós-facto, depois do fato, é muito mais fácil nós podermos dizer que faríamos diferente. Na verdade, é uma grande injustiça e um pouco de presunção, porque nós não estamos no calor dos fatos. Tudo, na verdade, já aconteceu. Mas olhando pós-fato, nós vemos que essa derrota momentânea, ela foi importante, porque através desta perseverança, Deus utilizou para dar a sua sentença a todo Israel, para dirigir de fato eles de uma forma decisiva para Canaã. Ou seja, a persistência de Caleb, apesar da sua derrota momentânea, foi fundamental para que garantisse que o povo de Israel continuasse sendo conduzido por Deus, com a liderança de Moisés na época, para Canaã, embora ele não soubesse disso, e de fato, naquele momento imediato, fosse uma derrota. Mas ele perseverou. Ele perseverou não apenas em ser verdadeiro, mas ele perseverou em benefício a todo o povo. Perceba que o parecer deles foi em benefício de toda a congregação. Lá em Números você irá encontrar a seguinte redação que eu passo a ler. A terra pelo meio da qual fomos espiar é terra muitíssimo boa, disse Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, então, nos fará entrar nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão poderemos devorar. Retirou deles Deus o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais o povo desta terra. Esse registro está em Números. Mas Caleb e Josué foram derrotados mais uma vez. Eles perderam. O povo não se deixou persuadir. E é interessante porque o argumento dos espias era de que, diante do povo daquela terra, eles eram como se fossem gafanhotos. Agora, o parecer de Caleb é totalmente o contrário. Aquelas pessoas iam ser devoradas como pão. Perceba a diferença do olhar dos fatos a despeito da fé de quem relata. Caleb e Josué possuem a fé em Deus. É ela que dirige a observar dos fatos. Ela que dirige e motiva a sua experiência. Não é simplesmente um dizer de que algumas pessoas veem o copo meio cheio ou meio vazio. Não é simples assim, mas é a partir do que eles estão olhando. Josué e Caleb eram homens de fé e viam a situação como governadas por Deus. Portanto, eles persistiram
embora esse segundo fracasso, eles não conseguiram convencer o povo, que decidiu então apedrejá-los. Por isso, meus irmãos e irmãs, a perseverança ela precisa ser um moto pessoal, uma determinação tua, porque estes homens sofreram duas grandes derrotas, eles não ganharam, eles perderam tanto em relação aos 10 espias que votaram contra eles, quanto perderam em relação à maioria. Mas esses homens persistiram. Portanto, persistir é o que deve ser feito. Isso só se faz razão quando enfrentamos desafios. É no meio dos desafios que nós experimentaremos quem é que somos de fato e de verdade. É por meio dos obstáculos e da maneira como nós passamos por eles que vai testemunhar qual é o nosso caráter, de quanto de fibra existe em nós mesmos. É aí que nós seremos testados. Portanto, resista às dificuldades que você possa enfrentar. Resista para que esta seja uma placa a se colocar sobre os umbrais da porta da sua sala. Que todos, quando entrem pela sua casa, possam encontrar o seguinte dizer: aqui existe uma pessoa que resiste, que persiste, em meio às dificuldades, em meio aos insucessos, em meio a todo tipo de perda, é manter-se firme com o que se tem. É isso que Caleb fez. Portanto, a palavra de Caleb tem um outro peso agora para nós, quando ele diz: eu persisti em seguir o meu Deus. Ele persistiu, porque ele ganhou? Não, porque ele perdeu. Foi derrotado 2 vezes, mas ele persistiu. Este homem persistiu. E você? Está persistindo? Como é que você observa os teus fracassos, os teus insucessos? Apenas se recolhe e vai lamentar? Apenas você levanta queixumes para uns ou outros, a despeito dos teus insucessos? Chama isso de persistência. Deus espera algo mais de cada um de nós. Nós não podemos, de forma minimalista, de forma inferior, julgar a nossa vida por um insucesso ou 2. A nossa vida em Cristo é muito maior do que isso. Quando nós olhamos por meio das derrotas e fracassos que o Senhor permite que você experimente, e vê a vida apenas por meio disto, você está sendo desleal com o teu Senhor, que tem sido fiel com você, guiado os teus passos, pastoreado o teu coração. Não, meus irmãos e irmãs, nós não temos o direito de julgar o pastoreamento de Deus por 1 ou 2 infortúnios. Nós não temos esse direito. Nosso relacionamento com Deus, ele é muito maior do que episódios de insucessos. Caleb sabia disso. Eu tenho certeza que nós precisamos saber disso também hoje. Meus irmãos e irmãs, como eu disse, a persistência ou a perseverança é uma pessoa que requer que suas cláusulas de contrato sejam obedecidas. Nós precisamos ter ela como um moto de vida, de resistir aos fracassos e desestabilidades. Mas existe uma segunda cláusula, como eu disse. A persistência, ela procede do apreço às Escrituras. Ela exige que nós tenhamos apreço à palavra de Deus. E nós vemos isso em Caleb. É muito interessante que este texto, se você notar, as palavras são repetidas, mas elas são repetidas por pessoas diferentes. Caleb havia dito: eu perseverei em seguir ao Senhor. Mas não satisfeito, ele traz a lume, traz alguém para engrossar a fileira da sua afirmação. Moisés é trago à cena. E é dito acerca de Moisés, um reconhecimento de Moisés: perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Não era apenas Caleb que estava dizendo: eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. O próprio Moisés endossa isso. Olha, Caleb, você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. O próprio Moisés. E por que Caleb chama a atenção para o testemunho de Moisés em sua fala?
Olha, meus irmãos e irmãs, essa pergunta quase que é uma pergunta bem infantil mesmo. Nós sabemos o peso de Moisés. Moisés foi quem escreveu o Pentateuco. Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés e as Escrituras tornam-se sinônimo basicamente disso. Quando vocês irão lembrar na história do rico e de Lázaro, quando Abraão cobra o rico acerca da sua situação, porque ele havia pedido para que Lázaro molhasse a ponta do dedo para lhe refrescar a garganta, porque ele estava em chamas, o rico. Abraão diz o quê? Olha, eles têm Moisés para que ouçam. Se não ouvem Moisés, como poderão acreditar que os mortos se ressuscitam? Moisés ele é chamado como o próprio sinônimo de Escritura Sagrada. Ao afirmar que Moisés endossava a sua perseverança, ele estava afirmando que a própria Escritura Sagrada afirmava a sua perseverança. O Deus de Moisés, o Deus que é descrito em Gênesis, o Deus que é descrito em Êxodo, que liberta, é Yahvé, o Senhor, o Deus do pacto. É Ele que está aqui endossando a fé. Caleb, ele tinha uma afeição, um respeito e a clareza da autoridade das Escrituras. Portanto, chama as Escrituras para endossar a sua perseverança. Ele diz, olha, Josué, você sabe que eu perseverei em seguir o Senhor. E digo mais, você sabe que o próprio Moisés, as próprias Escrituras Sagradas, elas atestam que eu perseverei em seguir o Deus das Escrituras Sagradas. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas apoiam esta visão de Caleb. Elas apoiam, sim, que nós devemos e precisamos ser persistentes. As Escrituras ensinam que precisamos ser verdadeiros, como Caleb disse que o foi. Ele descreveu o fato conforme sentia no coração a verdade pulsar. Mas Caleb, fazendo isso, ele ladeia-se, coloca-se ao lado de personagens que enfrentaram desafios semelhantes. Como não lembrar, por exemplo, de Daniel e seus 3 amigos, que logo no início do livro de Daniel recusam-se a dobrar ante a estátua de Nabucodonosor e que dizem de uma maneira desafiadora, aquele monarca extremamente poderoso, dizendo, olha, Nabucodonosor, saiba de uma coisa, nós não iremos nos prostrar ante a sua estátua e saiba mais, se Deus quiser nos livrar, muito bem, seremos livres, mas mesmo que o Senhor não nos livre, nós não nos dobraremos ante a sua estátua. Então Nabucodonosor diz, joguem estes jovens no fogo. E eles são jogados no fogo. E a história nós sabemos que eles são poupados, uma vez que lá estava alguém juntamente com eles, testificando da sua perseverança em seguir o Senhor. Meus irmãos e irmãs, Daniel e seus 3 amigos não tinham certeza de que... Aliás, os seus 3 amigos não tinham certeza que seriam então mortos, seriam poupados do sacrifício de Nabucodonosor. Entretanto, mesmo em prejuízo próprio, eles foram lá. Olha, eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, eu vou testemunhar dele. E Deus sinta-se livre. Se quiser me poupar, bem. Se não quiser, amém também. Eu serei fiel para com o Senhor. Que autonomia de pensamento. Que caráter destes homens. A fidelidade ao preço das suas próprias vidas, o seu último e maior sacrifício a si mesmos em relação à fidelidade com Deus. Queira Deus, meus irmãos e irmãs, que possamos ter esta mesma fibra ante os desafios que, sabe Deus, nos aguardam ainda nesta terra. Enfim, Abraão também foi um personagem que levou a cabo a sua fidelidade a Deus. Quando pedido a ele que levasse o seu filho ao cume do monte Moriá, ele não titubeou e o levou, e teria o matado ali mesmo, se um anjo não tivesse segurado a sua mão. O maior sacrifício, dar aquele que mais você ama ao Senhor. Olha, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando de adultos na fé, nós estamos falando de pessoas que têm uma profundidade na fé muito maior do que 5 centímetros, são águas muito profundas, são pessoas que amam o Senhor e
enfrentam os grandes desafios que estão adiante deles com destemor, com risco próprio, indo à frente, dizendo: olha, se tiver que tombar, tombe eu, mas eu serei fiel, eu irei, farei o que tem que ser feito, a custo da minha própria vida, a custo até mesmo dos meus queridos, como no caso de Abraão. Não, meus irmãos, a fé ela é rigorosa, a fé cristã ela é rigorosa. Nós precisamos estar dispostos a mostrar a lealdade ao nosso Senhor, até as últimas consequências. Mas quem o fará? Você? Eu? Isso precisa ser pesado. Caleb, ele chama as Escrituras para demonstrar que ele tem um endosso de que a sua perseverança é bíblica. Ela parte do endosso de Moisés, a sua também. É interessante que Caleb, ele não é visto como um homem egoísta. Não é só ele que estava em jogo, mas o povo de Deus estava em jogo. Lembre-se que ele estava lá por causa do povo de Deus. E as Escrituras honram esse tipo de interesse. O seu parecer, o parecer de Caleb, envolvia toda a congregação. Ele sabia que o seu dito não representava mais a si mesmo como pessoa individual, mas representava todos aqueles com os quais ele estava irmanado. O seu destino estava tão amalgamado, tão misturado, tão composto com o da sua congregação, que ele não conseguia se ver como um ente separado dela. Não, eu digo isso, se vocês quiserem, façam vocês diferentes. Não, eles, irmãos, não façam isso, o Senhor vai nos abençoar. Ele se importava com a congregação, com a igreja. Esse é um dos caráteres, uma das atitudes que as Escrituras endossam. A partir do momento que nós fazemos parte de uma igreja, aquilo que você faz não diz respeito só a você mesmo, mas diz respeito a todos nós. Nos envolve, as suas ações dizem respeito a nós, a maneira como você se comporta no seu trabalho diz respeito a nós também, a maneira como você utiliza os seus tempos de lazer também diz respeito a nós, porque você faz parte desta igreja. Os teus pecados dizem respeito a nós. Lembremos da atitude de Acã, que achava que os seus pecados eram apenas a si próprio. Mas por causa dos seus pecados, toda a congregação de Israel perdeu diante de uma cidade chamada Ai, porque Acã havia desobedecido. E uma desobediência de um homem, uma família, fez com que toda a congregação perdesse. Meus irmãos e irmãs, nós estamos ligados uns aos outros, quer você goste, quer não. Nós somos irmãos e os nossos laços são maiores que os laços de sangue humano. São o sangue de Cristo Jesus que nos uniu aqui, como pessoas que moram em cidades diferentes, têm histórias de vida diferentes, mas hoje nós estamos irmanados com o mesmo desejo de crescer em Cristo Jesus. Nós somos irmãos e irmãs e precisamos nos importar uns com os outros. O seu sofrimento me importa, assim como o meu também deve lhe importar. Nós precisamos caminhar juntos como igreja. Isto, a perseverança bíblica está interessado. Estamos diante de um número grande de testemunhas da fé. Portanto, resista. A perseverança não é apenas um moto pessoal, mas também é uma forma de ser e de demonstrar seu apreço às Escrituras Sagradas. Resista pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus que eu digo, por você amar ao Senhor, não sucumba ante os obstáculos da sua vida. Resista por mim. Resista por aquela pessoa que está ao teu lado. Resista por aquela criança que frequenta a escola dominical. Resista por aquele irmão que insiste em vir nas reuniões de oração. Nós precisamos que você resista. Precisamos que você enfrente. Precisamos que você suporte. Porque de uma maneira ou outra o seu destino está ligado aos nossos. E nós precisamos que todos nós perseveremos. Portanto, por nós, por esta igreja, não desista. Não desista do seu casamento. Não desista da sua profissão. Não desista de si mesmo. Vá em frente. Nós contamos com você. Caleb pensava assim. Ele sabia que a sua perseverança não era só sua, mas também do povo com o qual habitava.
E terceira cláusula da persistência é que ela apresenta-se como a marca do povo de Deus de Israel. Nós vimos, meus irmãos e irmãs, nesse texto, de uma forma sutil, que algumas frases se repetem, mas por pessoas diferentes. Nós vimos que Caleb testemunha a sua perseverança. Ele diz assim: eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Depois nós vimos que Moisés também endossa a perseverança de Caleb, quando ele diz assim: perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Mas por fim o texto se encaminha com uma terceira declaração lá no verso 14, onde diz assim: visto que perseveraste em seguir o Senhor Deus de Israel. 3 testemunhas da perseverança de Caleb. Ele mesmo, as próprias escrituras em Moisés e o narrador, Josué, aquele que escreve o livro. 3 testemunhas são suficientes para endossar que um fato é realidade. É isso que Caleb chama. Eu tenho pessoas para testemunhar a minha perseverança. Eu as chamo aqui. E o narrador, ele dá esse testemunho. E apresenta aqui 2 obstáculos que Caleb vence. Primeiro, o tempo. Caleb venceu o tempo. Coisa fantástica, né? Ele diz aqui, Caleb não é mais o mesmo jovem que iniciou como espia. Quando ele foi incumbido de ir até a terra, ele tinha 40 anos. E agora, o senhor do seu discurso, aquele que está falando, aquele Caleb, já não é mais o jovem de 40 anos. Ele agora é um senhor de 85 anos. Meus irmãos, será que Caleb, de fato, ele tinha toda a força que estava presumindo que tinha? Porque ele é bastante audacioso, né? Ele diz assim: olha, eu tenho a mesma força e o mesmo vigor que eu tinha quando tinha 40 anos, que eu tenho agora de 85, eu tenho a mesma força e vigor 40 anos. Antes de responder, pense um pouco. As Escrituras Sagradas nunca disseram que a nossa vida ela não seria resumida ao tempo que vivemos, ou que o tempo de fato não exerceria algum abatimento em nossas energias. O tempo faz isso, o tempo diminui as nossas forças. O próprio Moisés escreveu o Salmo 90, diz assim: os dias da nossa vida, lá no Salmo 90, verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado. Quem escreveu isso foi Moisés. Será que Caleb não sabia disso? Será que Caleb não estava lá, ao lado de Moisés, quando ele estava escrevendo o seu Salmo de número 90, né, que levou esse número depois? É possível. Mas fato é, Caleb não está negando o peso da idade. Não está sendo exagerado. Vamos pensar mais um pouco. Caleb foi um homem que caminhou com Deus. Caleb, ele viu muitas coisas, só para enumerar algumas. Caleb é um homem que atravessou um mar em seco. Você imagina o que é isto? Você olhar e ver de ambos os lados colunas de água. Caleb foi este homem. Caleb foi um homem que viu uma coluna de fogo acompanhando e protegendo você. Você já imaginou passar por essa experiência? Você dormir num acampamento e vendo que há uma coluna de fogo aquecendo e protegendo entre você e os seus adversários egípcios que estão vindo? Caleb foi este homem. Caleb ouviu a voz de Deus no Sinai, dando os 10 mandamentos. Ele foi um daqueles homens que temeu muito quando Deus, o próprio Deus, falou no Sinai e a montanha tremer e fumegar. Você imaginou? Você já viu uma montanha? Já começou a imaginar aquela montanha fumegando porque Deus desceu para falar? Você imaginou o timbre da voz de Deus? Como seria a voz de muitas águas? Isso não diz muito. Como seria ouvir com os nossos ouvidos a voz de Deus, literalmente? Caleb passou por isso. Caleb também foi alimentado por maná.
Você imaginou acordar de manhã cedo, esfregar os olhos e ver que tem maná próximo a você para se alimentar nesse dia? Isso ocorrer durante 40 anos. Meus irmãos, eu lhe pergunto a todos, será que Caleb estava exagerando? Diante destes fatos que eu enumerei, você acha que Caleb não foi um homem que viu muitas coisas? Um homem que creu nos sinais diferente dos outros israelitas e por isso foi poupado? Meus irmãos, eu estou persuadido a dizer que Caleb não estava exagerando. Caleb sabia a fonte da sua força, não era ele mesmo. Era o próprio Deus que lhe dava vigor. Mesmo aos 85 anos, ele sabia o Deus que servia. Ele sabia que o Deus que servia não permitiria que a idade fosse um obstáculo que separasse ele dos cumprimentos que Deus fez a ele antes. O que é a idade? A nossa idade, a tua idade, para que Deus cumpra as promessas que Ele tem para as nossas vidas, de nos tornar pessoas melhores em Cristo, de cuidar de nós, de nos guiar. O mesmo Deus tem cuidado de nós há anos e anos e continuará fazendo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. É o relógio. O tempo está passando agora. Todos nós estamos experimentando e experienciando o passar do tempo. O tempo, já foi dito uma vez por um poeta, é um fogo que a todos consome. Todos nós aqui estamos sendo consumidos pelo tempo, mesmo agora. Você lembra do enigma da esfinge, do mito de Édipo? Lembra dessa história? Édipo é um personagem da mitologia grega que ele é desafiado por uma esfinge, um animal mitológico, a responder o seguinte enigma: o que é de manhã que tem 4 patas, de tarde tem 2 e à noite tem 3? A resposta ao enigma, creio que todos já devem saber, que é a humanidade. A humanidade, quando nasce como criança, que engatinha, por isso 4 patas. Ao alvorecer com o tempo, passar do tempo, anda com os 2 pés, e já à noite, com 3, porque está apoiado em uma bengala. Esta é a interpretação do mito da esfinge. Em outras palavras, o mito grego entende que o tempo nos define. Nós somos definidos pelo tempo. O tempo ele muda, nos faz ficar diferente. E o nosso Senhor Jesus Cristo sabia disso. Por isso que ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 9, verso 4, necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite é tomado com a metáfora muito parecida desta história da esfinge. É o escurecer, é o momento das trevas. A noite, como alguns poetas dizem, é irmã da morte. Nós simplesmente fecharemos os nossos olhos e experimentaremos a escuridão deste momento que estamos vivendo. Mas ainda hoje, mesmo agora, é dia. E se é dia, há uma esperança para todos nós continuarmos resistindo e resistindo e resistindo. Ainda há esperança para nós, porque nós estamos vivos. Nós podemos fazer a diferença ainda. Talvez tenhamos tido atitudes lamurientas de ficar muito constrangidos com os obstáculos que temos enfrentados, mas agora você tem a oportunidade de mudar sua atitude e ver nesses obstáculos que enfrenta a oportunidade de exercitar a sua fé, de passar por ele, e que este insucesso não seja algo que defina a tua identidade. Ainda há tempo para fazer isso. Hoje é o momento. Nós estamos ainda na luz do dia. Não chegou o alvorecer, não chegou o crepúsculo. Nós ainda temos tempo, ainda hoje. Portanto, mude a sua atitude em relação às dificuldades. Não desista em meio aos insucessos. Por fim, o segundo obstáculo que Caleb enfrenta nessa última questão que ele coloca é a perseverança contra as probabilidades
do mundo, né? Os gigantes aterrorizaram o coração dos israelitas que iriam para Canaã. Eu disse que eles comparavam-se a si mesmos como gafanhotos a enfrentar os grandes gigantes, os grandes anaquins, estas cidades fortificadas no texto, é isso que significa. Mas Caleb, ele tinha confiança de que como pão devoraria os seus adversários. Mas Caleb tinha tanta confiança em si mesmo assim? Não necessariamente. Caleb tinha confiança em Deus, que cumpriria suas promessas apesar dele, apesar de ser um idoso de 85 anos. Caleb via que Deus tinha tirado, e esta é a fala dele em relação aos moradores daquela terra, o favor daquelas pessoas. Deus decidiu entregar aquelas pessoas para Caleb. Ele sabia disso. Mas aonde está registrado isso? Ora, meus irmãos, está registrado no livro de Gênesis, escrito pelo próprio Moisés, onde, quando Deus aparece para Abraão, ele fala acerca disso para Abraão. Deus dizendo, sabe com certeza, isso está em Gênesis no capítulo 15, verso 13 e 16. Sabe com certeza que a tua semente, a tua posteridade será peregrina em terra alheia, mas na quarta geração, 400 anos depois de Abraão, tornarão para aqui, para Canaã, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Caleb sabe que agora a medida chegou e Deus os entregaria, porque Deus disse isso a Abraão há 400 anos atrás. E sabe de uma coisa, Caleb acreditava em Deus. Caleb confiava em Deus. A despeito do seu corpo já tão castigado pelos anos no deserto, ele acreditava em Deus. Ele sabia que apesar de si próprio, das suas próprias limitações, isso não deteria um Deus determinado em cumprir as suas promessas. Ele veria o favor de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, os israelitas, a qual Caleb faz parte, eles não se viam como um tipo de colonizadores. Eles se viam como pessoas que estavam desapossando as outras pessoas sentenciadas por Deus. Viam-se como um tipo de espada de Deus. Caleb estava cumprindo o mandato de Deus. Ele faria isso até o fim. Portanto, meus irmãos e irmãs, fazer o certo, como Caleb o fez, enfrentando tanto o peso da idade, quanto até mesmo o peso das probabilidades contra ele, fazer o que é certo não lhe dá a garantia de sucesso, por mais que isso possa nos incomodar. Fazer o que é certo é arriscado. Dizer a verdade quando todos esperam que você minta é arriscado, mas é isso que Deus quer de você. Continuar insistindo naquilo que é certo, embora muitos não concordem com você, é arriscado. O sucesso não é garantido, mas é o certo a fazer. Portanto, fazer o que é certo não é ter a garantia de sucesso, mas mesmo assim nós o faremos. Nós vamos criar os nossos filhos no temor do Senhor. E embora o mundo seja contra esse tipo de atitude, a depender de nós, os nossos filhos crescerão com os valores cristãos, aprenderão a ser homens, os homens, aprenderão as mulheres a serem mulheres, aprenderão a ter um casamento e serão fiéis uns aos outros até que a morte os separe, criarão seus filhos e trarão seus filhos à igreja e o ciclo se repetirá até que o Senhor volte. Nós faremos isso, embora sejamos a minoria, embora as probabilidades deste mundo estejam contra nós, nós iremos insistir naquilo que é certo. Nós seremos profissionais corretos, nós não vamos mentir por causa do nosso emprego, nós não negociaremos o nosso caráter, seremos punidos por isso, seremos sancionados, mas até mesmo isso subirá como um cheiro suave a Deus do sacrifício que estamos dispostos a fornecer a Ele para fazer aquilo que é certo. Nós precisamos nos assemelhar a Caleb, a Daniel, a Abraão, de fazer o que é certo, mesmo em sacrifício próprio. Nós sofreremos a injustiça. Seremos os primeiros da fila a sermos esbofeteados, se isso significa sermos justos.
Não pouparemos a nós mesmos acerca disso, nós estamos determinados a isso e que ninguém venha subestimar a nossa determinação. Nem sempre seremos responsáveis pelos resultados finais das nossas ações. Nós não podemos garantir que vamos conseguir os bons resultados que sempre esperamos. Mas uma coisa nós podemos garantir, nós faremos aquilo que é certo. Nós somos responsáveis pelos meios que vamos empregar. E nós empregaremos a todo custo para fazer aquilo que Deus espera que façamos. Embora possamos ter uma trajetória marcada de insucessos. Quero concluir esse sermão lembrando de uma figura histórica que dispensa apresentações, que é Thomas Edison. Thomas Edison é o inventor desta lâmpada que hoje está iluminando em nosso ambiente, que possamos estar aqui neste culto. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada e reza a história, diz acerca dele que ele tentou inúmeras vezes, mais de 1000 tentativas, insucessos, atrás de insucessos, até que alguém, um dos seus assistentes, se aproximou dele e disse: puxa vida, Edison, faça-me o favor, nós já estamos nas 700 tentativas de fazer estas lâmpadas, ou criar esta invenção. Nós tivemos 700 fracassos, vamos continuar fazendo isso? Pelo que Thomas Edison disse, 700 fracassos de forma alguma. Foram 700 vezes como eu percebi que não deveria ser feito. Foram 700 ilusões sendo retiradas. E essas ilusões e esses insucessos foram aquilo que galvanizou, aquilo que asfaltou a estrada de Edison para o sucesso que hoje ilumina este ambiente. Você está sendo iluminado e iluminada por vários insucessos feitos em série, mas de alguém que perseverou e não desistiu. O que é que você está esperando? Persista, e aí sim você verá a luz. Que Deus nos abençoe.